pela última informação que eu tenho aqui, coluna da nossa colega Gisele Leblen, em GZH, o tarifaço já derrubou o preço do boi aqui no Rio Grande do Sul. Explica pra gente por quê. Boa tarde. Boa tarde, Mari. Boa tarde, PG. Oi, professor. Essa grande discussão decorrente de incertezas, né, porque nós já estamos há praticamente 3 semanas do anúncio do tarifaço, e essas incertezas, elas mexem com o mercado. Primeiro nós vamos contextualizar no âmbito do pecuarista. Quem compra carne na gôndola não imagina que a indústria de abate, ela vai lá numa fazenda, numa propriedade rural e compra o boi e paga pelo boi conforme o preço que está chegando na gôndola do supermercado. Com esse anúncio do tarifaço, por conta da incerteza de se haveria efetivação e que a carne bovina fosse taxada em mais 40% acima dos 10% que já vinham sendo praticados, houve uma incerteza e a indústria que compra o boi passou a pagar menos para o pecuarista gaúcho, é o que nós chamamos de um tombo para todos aqueles que investiram em tecnologias para entregar uma carne de melhor qualidade. Isso por conta de que o Brasil tem o seu segundo destino mais importante aos Estados Unidos, embora o estado do Rio Grande do Sul não seja um fornecedor prioritário comparado com outros estados brasileiros. Aqui nós não vendemos carne para os Estados Unidos, com exceção de uma carne em conservas enlatadas de uma única planta gaúcha. Então essa incerteza já causou uma queda no preço do boi e esta semana nós já estamos observando, porque nós monitoramos também preços na gôndola, alguns sinais de que haverá uma redução de preço para o consumidor, talvez por volta da segunda quinzena do mês de agosto. Mas esta incerteza, ela está derrubando o preço com a maior magnitude no Brasil Central, principalmente nos estados do Centro-Oeste, que são os grandes fornecedores de carne para os Estados Unidos. Boa parte da carne desses estados, ela chega ao Rio Grande do Sul. Para aqueles que acompanham este programa, o Gaúcha Mais de 50% da carne consumida pelos gaúchos não fala o idioma do Rio Grande do Sul. Ela vem de outros estados. Nossa, não sabia dessa informação. Sim, e a sobra, vamos chamar assim, a sobra da carne que não será exportada por conta da perda de competitividade, porque essa carne será tarifada, ela é redirecionada para outros mercados, inclusive para o mercado interno, podendo chegar com maior intensidade no varejo gaúcho, e isto pode favorecer o consumidor por uma carne mais acessível, mas também acaba prejudicando a produção. Então, no curto prazo é bom para todos os consumidores, isso é importante, mas num segundo momento desestimula a produção, e a redução da produção naturalmente afeta a oferta e o consumidor mais adiante acaba pagando a conta. Então isso é uma preocupação que nós não podemos aplaudir. Bom, que bom, vai sobrar carne agora para nós, a picanha estará mais barata, mas isso não é uma verdade absoluta. Não é algo sustentável, pelo que o senhor está dizendo. Num primeiro momento, de fato, é muito provável que os preços caiam, de diferentes cortes, enfim, mas mais adiante, como a produção deve diminuir, aí muda, né, a oferta e demanda e o preço vai aumentar de novo. É isso, né, em resumo. Perfeitamente. A interpretação exatamente é essa. Nós não podemos aplaudir uma intervenção no mercado, é uma intervenção internacional, mas é uma intervenção. Então, tanto se fala de liberdade comercial, mas é uma intervenção, e isso não vai afetar o consumidor americano. Eu estava acompanhando o programa e ouvindo alguns comentários de que possivelmente a sociedade americana, pelo fato do seu hambúrguer se tornar mais caro, o peso da carne brasileira na composição do custo do hambúrguer é muito pequeno. Talvez o consumidor americano nem tenha ideia
de quanto por cento da carne brasileira está no guisado daquele hambúrguer. Pois é, eu ia Então, perguntar isso ao professor, porque havia uma expectativa desde a semana passada que café e carne fossem entrar no rol de exceções justamente por serem mercados importantes para os Estados Unidos, mas até agora não teve nenhuma sinalização. Então, pela sua fala agora, o senhor acha que talvez não haja essa flexibilização, então? Não acredito que ocorra flexibilização, até porque esses 20% de carne que o Brasil fornece para os Estados Unidos, já outros fornecedores começam a enxergar oportunidades. Não existe muita carne bovina disponível no mundo, mas a Austrália, que tem acordo comercial com os Estados Unidos e que não paga tarifa, já está acenando com a possibilidade de ganhar essa fatia de mercado. Os nossos vizinhos aqui do Mercosul, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai, têm interesse de aumentar sua participação. Então, este é um jogo comercial bastante duro e o mercado para carne bovina ele é muito disputado porque ele não envolve exclusivamente a questão de preço, ele envolve questões de saúde animal, questões de protecionismo. E o Brasil, ele é um grande player internacional, é o maior exportador de carne do mundo, mas entrar no mercado norte-americano melhora muito o seu status de aceitação em outros mercados. Então, certamente isso não será flexibilizado. O Brasil, talvez a médio prazo, consiga realocar, principalmente no mercado do Oriente Médio e no Sudeste Asiático, e isto vai se acomodando. Então, agora o que está acontecendo, Mari e PG, é uma questão de incerteza que vem todo esse bojo de natureza político e econômico e que os agentes, a indústria, os consumidores, o varejo, todos ficam muito receosos de tomarem decisões mais concretas a médio prazo. Então, por isso que os preços começam a se mexer primeiro para o pecuarista e, num segundo momento, para o consumidor. Sim. Professor, o preço já pode ser observado? Ele já caiu? E a minha dúvida é se não caiu o preço da carne, né, nesse primeiro momento. Para o consumidor final. Para o consumidor final, exato. Ele deve cair em quanto? É possível o senhor dar uma ideia? Eu sei que é difícil fazer um exercício de futurologia, claro, mas o que o senhor acredita que deva, na prática, acontecer ali com o preço no mercado? É possível, sim. Antes de falar exatamente de estimar um montante, a semana passada nós já observamos promoções de cortes de carne. Por exemplo, a picanha semana passada estava com promoção a R$ 39,00. É um preço bem bom, muito inferior à média normal. Mas que picanha é essa? Picanhas que vêm de Rondônia, vêm de Goiás, vêm do Mato Grosso, já por conta de uma queda do preço do boi no Brasil Central, já está permitindo alguns cortes chegar por meio de promoções. Então, isso não é a realidade de todo o mercado. Mas, seguindo esta tendência, isto também vai pressionar o preço de outros cortes de carne e nós deveremos ter um impacto aí na ordem de 3% a 5% para o consumidor final. Não em todos os cortes. Por exemplo, a costela é um corte que o Rio Grande do Sul é muito deficitário. E o gaúcho prefere a costela produzida no Rio Grande do Sul. Então, alguns cortes não terão uma queda mais acentuada, mas, na média, cortes de carne sem osso, o alcatre, a maminha, a carne moída, o acém de paleta, estes cortes, que são os puxadores de consumo, e que, principalmente, aquelas classes de menor poder aquisitivo têm dificuldade de acessá-las, devem já encontrar na semana que vem e na próxima uma redução de uns 5%.